Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já é quase boa noite, né? Faltam alguns minutinhos para a gente iniciar a nossa live. Então sejam bem-vindos, vamos esperar o pessoal chegar aí. Assim que completar as 6 horas, a gente dá início então à nossa live, tá ok? A vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, fiquem todos muito à vontade para essa nossa live para poder falar sobre empreendedorismo e inovação, tá ok? Professor Mário, Opa, boa, e aí, João Marcos, como é que tá? tudo bem com o senhor? Tudo em paz, tudo na Joia, segunda-feira, né? meio escuro Coisa aqui. boa, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara, o prazer estar aqui. Oh, prazer imenso recebê-lo. Vamos só aguardar mais alguns minutinhos enquanto o pessoal chega e a gente começa a nossa live, tá ok? Tranquilo, tamo junto. Então tá joia. Vamos brincar um pouquinho com o pessoal aí que tá chegando. A gente tem algumas pessoas já na nossa live, a gente quer saber de onde que vocês são. Coloquem aí a cidade e o estado de vocês, tá ok? Vamos ver aí. Miriam, Leiliane já tá aqui também, a Raquel, a galerinha lá da Elite. Coisa boa. Sobral, Ceará. Pires Ferreira, Ceará. Muito bem. Podem ir colocando, pessoal. Estão ouvindo bem? Estão conseguindo enxergar bem a nossa imagem? Rochelle também chegou. Seja bem-vinda, Rochelle. Camila também. Muito bem, pessoal. Santana da Caraú. Coisa boa. Acho que até agora o mais distante sou eu, né? Sou lá de BH, Minas Gerais. Sobral também, a Miriam. O Instagram, ele tem um limite de tempo da live? 40 Sim, em minutos? torno de 60 minutos, por aí. Ótimo, muito bem. O som e a imagem estão bons. Legal. Tem a plantinha aqui do lado também, né? A natureza. Massapê, coisa boa, é isso aí. Agora há pouco começou a dar uns pinguinhos de chuva aqui também. Não sei se aí onde vocês estão começou a chover. Aqui não choveu não. Onde eu Tá tô mais não. tranquilo, né? Tá, Bom. tá. Mas você tá em Sobral, né, irmão? E Massapê? Você tá em Massapê? Sim, Massapê. Muito bem. Nosso diretor, Carlos Aguiar, acabou de entrar também. Seja bem-vindo. Muito bem, pessoal. Está começando, então, a nossa live. São 6 horas da tarde. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de formação, de qualificação, de bate-papo sobre empreendedorismo e sobre inovação, tá bom? Gostaria de agradecer a participação do nosso professor, Mário. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, João Marcos. É um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar as experiências da gente. Assim, compartilhando, a gente aprende bastante. Então, é sempre um prazer. Com certeza. Obrigado pelo convite. Com certeza, a gente agradece muito. Pessoal, então, essa é uma sequência especial de lives, tá? Que a gente está realizando ao longo desse mês de julho, em função do aniversário da Elite Educação. Nós já havíamos feito algumas lives anteriormente, né? E agora, nesse mês, nós estamos retomando esse processo formativo com vocês, à distância, né? Mas através dessas lives com parcerias muito boas que nós conseguimos, trazendo um conteúdo bem enriquecedor para que vocês possam crescer cada vez mais e se destacar no mercado de trabalho, tá bom? Lembrando o seguinte,
Aqueles que participarem até o final conosco vão poder receber o certificado gratuito. Eu vou disponibilizar no finalzinho da live o nosso link. Vocês vão acessar esse link para poder estar respondendo apenas 3 perguntinhas para poder participar dessa nossa interação, tá? E vocês vão deixar lá telefone, e-mail, vão falar de onde são, para poder a gente fazer a emissão do certificado para vocês, tá ok? Eu vou relembrar para o pessoal durante o desenvolvimento da nossa live, para que ninguém perca essa oportunidade, tá ok? Ele vai ficar disponível apenas 10 minutinhos lá no finalzinho da nossa live, para que vocês recebam, então, esse certificado. Então, muito bem, vamos começar a nossa live. Uma apresentaçãozinha rápida, né? Como eu não sou estrela, eu vou deixar o professor Mário para daqui a pouco. Bom, eu sou o professor Marcos, da Elite Educação, sou de Minas Gerais, nasci em Belo Horizonte, estou aqui há mais ou menos 1 ano e alguns meses, e estou nessa empreitada com a Elite Educação, bastante feliz, bastante motivado de estar aqui, de compartilhar conhecimento com vocês. Tenho atuado na área do pedagógico e do comercial também da escola. Estamos muito felizes de fazer parte dessa equipe e, sobretudo agora, com a presença do professor Mário Macedo, que eu gostaria que se apresentasse, falasse um pouquinho sobre ele, falando sobre a vida dele como empreendedor, né? Tem muito a dizer para a gente essa noite. Então, fique à vontade, professor. Tá, Marcos, vou tentar ser breve aí para a gente não perder muito tempo com a apresentação. Certo. Eu sou Mário Macedo, eu sou nascido no Ipu, cidade de Ipu, aqui pertinho de Sobral, né? Mas moro em Sobral desde 1 ano de idade. Então, me sinto sobralense. Digo, até brinco às vezes que é um trauma que eu tenho na vida de não ter nascido em Sobral, porque minha vida inteira foi aqui. Tá? Então, assim, nasci em Ipu, minha formação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Fiz pós-graduação em Recursos Humanos, atualmente estou, inclusive, cursando um mestrado também em Administração de Empresas, pela UFCS, Universidade de Caxias do Sul, com a Via Sapiens. Enfim, a minha formação é na área técnica da ciência da computação, né? Mas minha atuação é basicamente em engenharia de telecomunicações, tá? Então, assim, a gente tem a Sobralnet, que está há 24 anos no mercado, um pouquinho mais que a Elite, só 4 anos, né? Começamos quase juntos, né? No momento, eu diria, tão difícil quanto hoje, ou mais, né? Em função das dificuldades que a gente sempre vai encontrar. Então é isso, assim, minha formação, minha localização. Estou aqui satisfeito e feliz por estar aqui. Hoje a gente atua também em Canidé, a gente vai entrar agora em Forquilha, em algumas cidades aqui vizinhas, Groaíras, né, como provedor de internet. E atuo também em outras áreas aí de alimentação também, tem outras atuações. E fui professor da UFA por 19 anos, né, do curso de Ciência da Computação. Sim, sim. O senhor ajudou a fundar, né, o curso lá? Sou fundador do curso. Quando eu fiz o concurso para professor da UVA, não existia o curso de computação. Existia a disciplina de computação na maioria dos cursos, dos outros cursos, né? E aí a gente criou o curso de computação e também a UVANet, né? O provedor de acesso à internet da UVA. Nós levamos a internet para a UVA na época. Estou falando de 96. Sim, sim. Enfim. Sem dúvida, um avanço tecnológico muito grande para a universidade, né? Para aquele tempo. Sim, sim. A época as pessoas não tinham a percepção do valor que a internet tinha, que a internet trazia. As pessoas não tinham noção do que era aquilo, né? E hoje se tem a dimensão. Hoje é uma febre, hoje todo mundo usa. Então, hoje está fácil. Mas lá atrás foi mais difícil. E é interessante a gente fazer uma analogiazinha aqui agora, né? Uma brincadeira. Eu cheguei a consultar o Instagram do senhor e eu percebi lá que há como se fosse um paradigma, né? Um parâmetrozinho. Em 2009, a conexão de cabo, de rede, né? Com aqueles pequenos cabinhos ali de metal e tudo mais. Uma conexão um pouco mais lenta. E 10 anos depois, claro, em 2009, 10 anos depois, toda a conexão por meio de fibra ótica, muito mais rápida, muito mais tecnológica, né? Sem dúvida, alcança mais pessoas também, né? É o desafio. Isso é para demonstrar a questão da mudança do tempo, né? Isso. É o desafio, meu Marcos. Para quem trabalha com tecnologia, o desafio é estar presente com as novas tecnologias, né? E ter a certeza de que ela vai durar pouco tempo, porque novas virão. Então, assim, é sempre um desafio muito grande, né? Quando eu comecei a vender internet, eu vendia internet discada, com modem. A pessoa tinha que ter uma linha telefônica em casa e a conexão, pasme hoje, é 14K
Não é 14 mega, não, é 14K. 1000 vezes menos do que 14 mega. 14 mega hoje já Sim, não é muita coisa. Imagine 1000 vezes menos do que isso. Então, assim, era uma sim, coisa meio sem sentido até, né? Mas não tinha muita imagem, era mais texto, era uma coisa mais técnica naquela época, né? Então era possível funcionar, né? Hoje sim. é impossível. Então, assim, a evolução é muito rápida. Então, e nós estamos nos avizinhando aí para uma nova tecnologia que está chegando, que é a 5G, né? Então, você está investindo, acabamos de investir em fibra ótica, fibramos tudo, e daqui a pouco chega o 5G. Aí é uma nova Sim, tecnologia que a gente tem que se adaptar a ela. É sempre sem isso. dúvida. Aham. É interessante porque o senhor tocou aí nesse aspecto da mudança tecnológica, né? Que começou lá com a internet de escada. Eu tenho 25 anos, mas eu cheguei a viver um pouco dessa época da internet de escada, e é interessante porque, como meus pais nunca tiveram acesso a um computador, quando eu disse a eles que a gente poderia colocar o computador ligado no telefone para poder ter internet ali, eles não sabiam direito o que era internet e o que era conexão de escada. Eles imaginavam que se eu colocasse o cabo do telefone no computador, ia pegar fogo ou que ia acontecer algum problema com o telefone, né? Então, você- E eu me emociono quando às vezes eu escuto o som, né, da conexão de escada, né? Quando a gente coloca lá no YouTube, e eu faço questão, os meus alunos sabem, Raquel, pessoal, a galerinha de Massapê, que eu tenho mais contato, né? Todos eles, quando eu tenho aula de internet com eles, eu faço questão de apresentar esse ruído, porque, querendo ou não, faz parte da história. Você está envolvido num mundo que tem um passado a ser zelado, né? E há um progresso que está acontecendo. Então, para que você crie um futuro mais vantajoso, mais proveitoso, mais promissor, é necessário que você conheça bem o passado, né? Então, acho que valorizar a história é um aspecto fundamental. Já lhe convido para conhecer aqui a nossa sede nova, aqui atrás do fórum, que eu fiz um painel, uma parede, que ela faz a integração. Você toca na parede e ela emite sons. E eu conto Olha que ali a bacana. história da internet, ou da história da Sobralnet e da internet, que se confundem, porque a internet começou comercialmente no Brasil em 94. E nós Sim. iniciamos em 96, só 2 anos depois. Então, pegamos o princípio da história. Então, as histórias se confundem e a gente fez uma parede com os principais sons da internet da época. Então, quando você pega em 96, o som era o som do modem, do barulhinho do modem, o barulhinho do fax, né? Fax, muita Sim. gente que certamente não sabe nem o que é fax. Mas, aí depois, o outro som que foi muito característico foi do ICQ. Foi o primeiro programa de mensagem instantânea, como se usa hoje no Uhum. WhatsApp. Já se usava lá o ICQ, o do ICQ. E depois o MSN, a mensagem do MSN. Enfim, finda no barulho do passarinhozinho do WhatsApp, que é o Sim. último som. Então tem uma pintura na parede e você toca na parede e escuta o som. Muito bacana. Aham. Se é convidado você e os demais aqui que estão nos vendo para vir conhecer essa parede. É muito bacana. Aqui é na nossa Com sede nova, aqui certeza. atrás do fórum. Com certeza, vou marcar presença aí, sem dúvida. Beleza. Muito bem. Professor, eu gostaria agora de conhecer um pouquinho sobre as suas motivações. A gente já falou um pouco sobre a sua formação, né, a sua qualificação profissional, e a gente sabe que o senhor é um empreendedor, já tem 24 anos de história só nesse ramo. Então, eu gostaria de conhecer um pouquinho, e que o pessoal também tivesse contato, com as motivações que levaram o senhor até essa ideia, como é que o senhor fez para poder escolher esse caminho em relação à tecnologia, e quais foram as fagulhas iniciais para começar todo esse projeto. Beleza. Bom, eu vou lhe dizer assim, tem vários possíveis motivos que me tornaram um empreendedor. Um principal que eu considero assim que é um motivo para muitos de nós nordestinos diante das dificuldades é a necessidade. Então, muitas vezes nós precisamos e a necessidade é fundamental para a gente colocar à frente muita coisa. Então, quando eu preciso, eu vou atrás, né? Então, quando eu não preciso, muitas vezes me acomodo. Então, a Sim, necessidade foi simplesmente fundamental. Mas, claro, tem toda uma história de família. Minha mãe era empreendedora, meu pai também era empreendedor, minha mãe teve comércio. Então, assim, isso torna a gente, né? Aí você junta isso ao fato de me formei em ciência da computação na UFC, em Fortaleza, em 95. E retorno para Sobral. Quando eu retorno para Sobral, quase não existia computador na cidade, né? Quase que ninguém tinha nem computador. Então, assim, curso de informática era necessário. A gente chegou a ter curso de informática. Era necessário internet. Então, eu tinha que fomentar, treinar as pessoas, né? E coincidiu. Aí é a percepção, é a oportunidade. O empreendedor além de um sonhador, necessariamente, fundamentalmente um sonhador,
ele acredita que ele pode fazer bem algo, não é, o que quer que seja, e aí ele tem que ter aí essa motivação que o faz, que o leva a empreender. Tá? Então, assim, é também uma ação extremamente responsável, muito responsável, porque você tem que fazer muita conta, tem que planejar muito, tem que sonhar muito. Né? Quando você decide colocar um negócio, quando eu dava uma disciplina na UVA de empreendedorismo, e os meus alunos diziam assim, professor, é muito bom ser empresário, o empresário ganha muito dinheiro, é a fama que o empresário ganha dinheiro. Eu disse, cara, demora, viu? Demora para você ganhar algum dinheiro. E você rala muito para você ganhar algum dinheiro. E o Sem risco dúvida. é muito grande. Né? Então, assim, é preciso, para fazer algo que você trabalha mais do que o normal, com um risco muito grande, só você sendo apaixonado pelo que faz. Você gostando de fazer o que faz. Não é possível empreender, sim, se você foca em empreender algo para ganhar dinheiro, porque tem algo na moda que de repente alguém tem uma sacada e está ganhando dinheiro com o negócio que fez e você resolve copiar e fazer também, mas aquilo não te satisfaz, cara, tu não vai ganhar dinheiro. Eu sempre digo que empreender assim é uma paixão e quando a gente empreende, a gente tem que tentar fazer, acredita que faz bem o que faz, senão não tem sentido. Né? E eu digo assim, se não der dinheiro, não tem problema, pelo menos você vai estar feliz. Que é o nosso grande objetivo na vida, é ser feliz. Não é ganhar dinheiro. Às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que dinheiro compra felicidade. Todo mundo sabe que não compra. Né? Há altos índices aí de problemas psíquicos, depressivos e outras coisas mais, nas pessoas que têm dinheiro. Não é nas pessoas Sim. que não têm dinheiro, não. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que empreender quando você encontra, quando você se identifica com algo que você gosta. Você vai, eu me identifico com isso, eu gosto disso, acho que faço isso bem, né? Acho que eu consigo agregar valor a esse produto que até já existe, mas eu consigo fazer de uma forma diferente, eu consigo atrair legal, então vou em frente. Agora, tenha certeza, você vai trabalhar de domingo a domingo, né? Não vai ter quem lhe pague hora extra por isso, né? É você mesmo. Então, assim, não é fácil. Assim, mas como você faz o que gosta, você dorme menos porque você está pensando no negócio, você sonha demais acordado. Eu digo que eu quando comprei um terreno para construir uma casa própria, eu comprei o terreno de 36 vezes, 48 vezes, não lembro quanto tempo, e todos os domingos eu parava o carro, pegava meus filhos, parava o carro em frente ao terreno, ficava olhando para o terreno, imaginando uma casa que eu pudesse construir. Então, vou fazer uma casa assim, assada, eu quero colocar uma piscina, uma churrasqueira. Enfim, eu ficava sonhando com o que eu desejava. Mas isso até eu conseguir pagar as parcelas, as duras parcelas, eu teve que juntar algum dinheiro. Era sonho, era projeto. Né? Consegui fazer depois a casa num padrão melhor do que eu sonhava naquele momento. Sim. Enfim, mas todas as ações da vida da gente, a gente tem que planejar. Né? Achou um negócio legal, vai meter a cara e vai achar que vai ganhar dinheiro, porque alguém está ganhando dinheiro, cara, você vai ser infeliz e vai se endividar. E vai trabalhar muito. Né? Então, o Nesse, empreendedorismo está muito associado à paixão para mim. O empreendedorismo é paixão. Tá? É amor. Você gosta. Quando você se apaixona por alguém, por algo, você pensa naquilo o tempo inteiro, você sonha com aquilo, você sonha acordado com aquilo, até você conquistar aquilo. Então, o empreendedorismo é isso, é paixão. Então, às vezes, você fica feliz com o resultado do seu trabalho. Não é com o dinheiro. O dinheiro é uma consequência, não é uma causa. Quando você coloca na sua vida causa, dinheiro, questão financeira, cara, você pode até ganhar dinheiro, mas você vai ser infeliz. Né? Então, o dinheiro tem que ser uma consequência. Se você conseguir fazer o que gosta, e o que você gosta também dá dinheiro, maravilha. Casa uma coisa com a outra é um sonho para todo mundo. Mas se não der dinheiro, cara, você também vai estar feliz. E é o que você quer, é o que você busca. Então, tá valendo empreender em algo que você gosta. É interessante, você tocou num ponto muito bacana sobre a paixão, né? Lembrando um pouco aqui da minha filosofia, já está um pouco mais distante. Me graduei em filosofia em 2017, em Belo Horizonte, e uma das coisas que mais me chamava a atenção lá é quando a gente falava sobre o aspecto do corpo, né? Fazia filosofia do corpo. E há uma palavrinha grega chamada pathos, que dá origem para patologia e para paixão,
E a gente pode fazer uma inferência muito rápida sobre a questão da proximidade entre essas duas palavras, né? Patologia significa doença. Paixão não é doença, mas ela leva o corpo a agir de uma maneira como você não consegue explicar, né? Você é levado, é como se algo te dominasse. E a doença faz algo parecido com isso, né? Agora, quando você está apaixonado, quando você está enamorado, você realmente se dispõe a transformar a sua vida, a mudar a sua rotina, a mudar os seus planejamentos, né, seus projetos, em função de algo que você sabe que pode dar certo. Pode dar certo porque uma hora ou outra pode falhar em algum ponto, né, ou você precisar recomeçar em algum aspecto, e aí já consigo fazer um link com outro aspecto também. Se a gente parar para pensar na nossa realidade de hoje, que ainda vai ser um dos tópicos que a gente vai falar daqui a pouco, que tipo de profissional que é esperado pelo mercado de trabalho hoje? No meu ponto de vista, simples, é justamente este. Com o professor, finalizou. Vamos aguardar mais um pouco. Voltei. Voltou. Aí, Me perdoe, mas deu um pico de energia aqui, eu caiu minha conexão. Não sei se foi só aqui ou se não, foi aí também. Foi só aqui, sem né? problema, não se preocupe. Eu até imaginei que fosse aqui, porque como está começando a chover, né, pensei, bom, deve ter alguma falha com a conexão. Não, deu um pico de energia aqui que travou do geral, reiniciou tudo. Pronto, então tá bom. É isso aí. O pessoal está acompanhando a gente, agora a gente está de volta. Vamos continuar então o nosso bate-papo. Enfim, o que eu estava dizendo era em relação à paixão, né? E eu acredito que o que vai determinar a vida de um profissional no ano de 2020 vai ser justamente o aspecto da paixão. Somente aquele que está direcionado a fazer da sua vida algo que realmente lhe motiva a viver, algo que lhe faz não somente ganhar dinheiro, né? Mas de se colocar para frente e de abraçar uma equipe, de vestir a camisa de uma empresa, né? E se colocar para frente, independente dos desafios a serem enfrentados. Porque há uma necessidade nova, há uma demanda nova em relação ao tipo de profissional. Aqueles que se formaram há pouco tempo e não se preocuparam em continuar essa formação, eles já se desatualizaram, né? Eu acredito que o senhor concorda comigo. Sim. E nesse aspecto a formação ela não para, né? Sim. Eu tenho dito assim, eu digo muito para a minha equipe aqui, que a gente tem que dar o melhor para a gente, o melhor da gente sempre, né? Porque às vezes as pessoas nem dão o melhor de si e já esperam tal do reconhecimento, a história do dinheiro. O cara já quer uma remuneração melhor porque o cara dá o teu melhor, faz o teu melhor, que o teu reconhecimento vai chegar. Não precisa ser de imediato. Pode não ser na própria empresa da qual você se esforçou tanto. E o empreendedor de fato, não necessariamente tem um negócio. Ele pode ser um funcionário. O funcionário, eu tenho um funcionário aqui que é extremamente, tem alguns, na verdade, que são extremamente empreendedores, né? Então, são pessoas que são proativas, que se qualificam, que buscam fazer algo mais, as pessoas que estão sempre com foco, vendo lá na frente. Então, essas pessoas são pessoas empreendedoras. São pessoas que, de repente, se encontrarem ali uma sacada de montar um negócio, também podem seguir para montar um negócio, né? Eu vi que se conectou aqui agora há pouco nosso amigo Alan Araújo, nosso engenheiro Alan Araújo, cara extremamente empreendedor, né? Cara que veio também de baixo, que fez um curso superior, e um cara que, de repente, observa aqui e percebe que pode fazer algo diferente do que está posto, né? Fazer algo mais. Então, assim, eu acho que o que a gente espera do profissional do futuro é esse cara que se qualifica, que foca em si. Primeiro você foca em si para você explodir. Não adianta você querer
já fazer algumas coisas que você não está qualificado, não está preparado, não está pronto. Então é preciso treinamento, é preciso muito estudo, leitura, buscar, se qualificar. E aí sim, aí você se fortalece. Quando você ganha uma certa robustez, aí você consegue ocupar espaços melhores. Né? As Sim. pessoas às vezes não se qualificam, não leem, não estudam. Né? Assim, tudo bem, tem algumas pessoas muito boas, independentemente disso, que são autodidatas, são muito fortes nesse sentido. Existem sim, claro, mas essas são mais difíceis. Né? Assim, eu acho que conta mais ponto quem se qualifica mais, quem se treina mais, quem cuida mais de si. Quando você cuida da gente, e é uma coisa que a gente percebe, quanto mais se lê, quanto mais se estuda, mais se descobre que pouco se sabe. Né? Então não adianta. Aham. Assim, os que pouco leem, pouco estudam, não tem noção. A ignorância não permite eles terem a noção do quanto eles não sabem. Né? E o pior é que eles muitas vezes acham que sabem muito. Isso é o que é um problema. Né? Sim. Mas faz parte da ignorância. Exatamente, eu ia dizer isso agora, é como se fosse uma contramão, né? Quanto Sim. mais você acha que sabe, menos você está sabendo. Agora, quando você procura mais saber, mais você tem certeza que sabe muito pouco. Uma coisa assim, eu fui professor da UFA por 19 anos, e uma coisa que eu achava muito bacana, e gosto de participar de um live desse tipo, e de dar aula, porque, cara, é uma forma da gente aprender muito. Tem muita pergunta bacana, tem muita visão diferente. Às vezes você tem uma compreensão e fala de uma forma, e alguém coloca ali uma pergunta simples que parece simples, mas tem uma profundidade, faz você repensar e, de repente, compreender a coisa por um outro ângulo. Né? E é muito bacana quando você consegue enxergar os dois lados. Tá? Então, essa Sim. troca, essa ideia da aula, de repente interagir com as pessoas, permitem muito a gente. Estou com saudade dessas interações reais, né? Eu tomo muito um cafezinho no beco do cotovelo com um grupo de amigos e nem tomar o cafezinho eu posso mais. Oh, meu Deus. Pois é. Então, aproveitando esse aspecto aí que o senhor tocou, né, sobre fazer leituras, conhecer pessoas, conversar, conhecer mais coisas, eu gostaria de ver do senhor, assim, em relação ao perfil de um empreendedor, né, de sucesso, principalmente, como é que o senhor fez para poder lidar com toda essa questão de trabalho pessoal, aperfeiçoamento pessoal, rotina de trabalho ali dentro da empresa e fora da empresa, todos esses sonhos, e ao mesmo tempo tendo que lidar, por exemplo, com família, filhos, a construção da sua casa, a questão da espiritualidade. Eu vi que o senhor gosta de correr também, né? Já Sim, participou de sim. maratona, já a próxima meta é 21 quilômetros, né? Isso. Cara, assim, eu acho que a gente tem que cuidar do corpo e da mente. Né? Então, de repente, a atividade física é fundamental para evitar que você se torne uma máquina que funciona com dificuldade. Então, se de repente você não cuida do corpo, você fica muito obeso, cansa em qualquer tipo de atividade, eu acho que é importante você fazer algum tipo de atividade física, não precisa ser atleta, né? Você não precisa ser atleta, mas você precisa dar uma caminhada, correr um pouco. Né? Eu estou com uma meta de 21, mas a pandemia parou, estou sem correr. Né? Eu estava fazendo até 15 quilômetros, mas a meta é fazer a minha maratona. A meta era fazer esse ano agora no Rio, agora já passou. Seria agora em junho a corrida do Rio, né? A pandemia fez a gente perder um pouco da noção do tempo. Mas eu faço no próximo ano, se Deus quiser, se tudo voltar a algum grau de normalidade, que passe a ter corrida de rua, eu Uhum. volto a correr na rua. Mas assim, você tem que cuidar do corpo e da mente, né? E aí volta aquela história. É a paixão, né? A família é a paixão da gente, o trabalho é paixão, o trabalho dignifica o homem, né? Isso é fato, né? Isso foi percebido lá atrás pelos filósofos. Então, assim, eu nunca abri mão, por exemplo, no caso dos filhos, de deixar na escola, pegar na escola, deixar no balé, deixar no curso de inglês. São aqueles momentos assim, poxa, eu já tenho tão pouco tempo com os filhos, né? Que por sinal eu vou ser pai agora de novo, do terceiro filho, nascer agora em Sim, agosto, Mariana. a Mariana. Então, assim, quanto mais você puder participar da vida dos filhos, melhor. Assim, eu digo que eu encharco meus filhos de amor para protegê-los das maldades do mundo, né? Porque tem Uhum. muita maldade envolvida, tem muita coisa ruim envolvida. Então, se eles estiverem com um núcleo de amor aí, com encharcados de amor, eu acho que isso já, de alguma forma, protege. Não necessariamente que vai Uhum. evitar algo ruim. E eu trabalho, cara, assim, eu sempre trabalhei 3 expedientes. Manhã, tarde, noite e 7 dias por semana. Porque o domingo que eu estou em casa, relaxando,
o corpo, mas a mente não para de funcionar. A mente está sempre sonhando, pensando em algo, está sempre avaliando a semana, pensando na semana seguinte. Domingo, normalmente, é um dia, quando eu dava aula na UVA, domingo era mais estressante para mim, porque era o dia que eu tirava para preparar a aula da semana, para cuidar das coisas da semana seguinte. E às vezes eu percebia que eu tinha coisa que eu não tinha feito na semana anterior. Aí isso começava. Não, um dos motivos que eu me desliguei da UVA porque faltou tempo. Eu não conseguia mais compartilhar, fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu optei para seguir aqui um projeto em solo aqui, com a Sabonete, com a criação do ICETEL, com o Centro de Empreendedorismo, né, que a gente pode depois falar sobre isso. Sim. Mas, assim, sempre para mim foi bacana conciliar as minhas paixões, que é o trabalho, é o que faço, com a minha família. Eu sempre fui aquele pai apaixonado, aquele pai literalmente entregue à família. Assim, eu digo, assim, eu gosto de jogar uma bolazinha, ainda jogo uma bolazinha, cada vez enganando mais quase no fim de carreira, mas assim, e às vezes eu vou, o racha é sábado à tarde, né? E às vezes eu vou pro sábado à tarde e vejo a galera nos bares, tomando uma cervejinha, e de repente tem uns que esticam um pouco mais, que já chegam em casa bêbado, eu fico pensando, pô, esse cara podia estar aproveitando melhor o tempo dele, né? A minha ótica. O cara tá usando mal o tempo dele. Passa o sábado à tarde bebendo, chega em casa bêbado, não vai sair com a família, ou não vai estar em condição de aproveitar melhor a família, né? Podia estar com a família no sábado à noite. Na ótica dele é o contrário. Ele me vê passando, esse cara só quer saber de trabalhar. Sim, Cada um com a sim. sua ótica aí É, né? Mas, claro, eu exatamente. prefiro sair, as minhas saídas são sempre com a família, eu gosto sempre de viajar com a família, eu gosto de estar sempre com a família e no meu trabalho, cuidando sempre do trabalho. Tá? Uhum. Então, sempre foi tranquilo conciliar. Sim. E é interessante que isso vira e mexe, volta nesse aspecto do planejamento, né? Essa é uma das questões que a gente vai encontrar no nosso formulário lá, para quem quiser participar da nossa certificação. Vai estar disponível o link no final da nossa live para que vocês tenham acesso e recebam a certificação de vocês. Tem a modalidade impressa e a modalidade virtual também. Então, são 3 perguntinhas e a questão do planejamento ele vai entrar nesse aspecto, né? De como é que você vai lidar com as horas que você tem no seu dia, que são iguais para todo mundo, e a semana, os dias da semana, né, o mês, a sua vida, como é que você vai organizar isso? A questão do planejamento, ela é fundamental, né? Você não pode abrir mão disso. Tem gente que leva a vida a toque de caixa. De acordo com o que está acontecendo, ele vai embora e deixa assim, né? Me impressiona pessoas que falam, por exemplo, eu faço processo de ligação, né, para ter contato com algumas pessoas, e eu pergunto geralmente assim, qual o seu sonho? Qual o seu objetivo de vida? A pessoa diz, olha, eu não sei não. Eu estou vivendo um dia de cada vez e estou bem assim, estou feliz. O que Deus planejar para mim, ou o que o destino planejar para mim, tá bom. Eu digo assim, bom, tudo bem, né? A opção da pessoa. Espero que ela se sinta realmente bem e que no final da vida ela não tenha nenhum peso na consciência. Mas é necessário que você encontre uma forma de organizar o seu tempo, de equilibrar e dosar todas as coisas, né? Os filósofos cansaram de dizer isso, né, ao longo do tempo. E a gente mesmo vai percebendo no nosso dia a dia que é necessário encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o lazer, entre o descanso e o labor, entre a família e, ao mesmo tempo, o tempo para si mesmo, né? O tempo para você silenciar e acalmar a sua cabeça, ter tempo para si, para se cuidar, isso é necessário. E aí, um dos outros aspectos é que eu gostaria de perguntar para o senhor, como empreendedor, né? Já aproveitando para poder pedir exemplos sobre as duas empresas, né? Ou sobre a NET e o ICETEL, em relação a como executar esse planejamento que foi realizado. Porque não basta você só planejar e colocar ali uma lista de tarefa, né? Um checklist, ou preparar um Trello, sei lá, uma ferramenta que te ajude, você mapear o seu tempo, se você não chega no aspecto de concretizar esse planejamento. Quais foram os desafios que o senhor teve durante a sua jornada, né? E como é que o senhor conseguiu adaptar bem essa questão do planejamento para si? Perfeito. Ótimo sua pergunta, mas antes de responder, eu vou tocar, você tocou uma palavra que eu cito muito aqui. Eu citei uma aqui do planejamento que você puxou aí, eu vou puxar uma outra que é o equilíbrio. Né? O equilíbrio é fundamental na vida da gente. Né? O equilíbrio financeiro. Né? As pessoas não têm equilíbrio, as pessoas querem pôr culpa na história da máscara. A pessoa tem dificuldade de usar máscara num período desse, se pondo em risco, pondo outras pessoas em risco. E Sim. dizem que a culpa é do governante, seja municipal, estadual, federal, enfim. Porque
cara, é fundamental usar máscara, porque você tem que minimizar o risco de você ter esse problema nesse momento. Quanto mais você puder retardar isso, se é que todo mundo vai ter, quanto mais você puder retardar a ponto até de chegar, quem sabe, a vacina, Uhum. melhor. Então, assim, as pessoas preferem botar a culpa nos outros, né? Do que cuidar de si. Então, assim, eu cito sempre o meu planejamento, para responder a sua pergunta, eu normalmente, assim, para executar algo, exatamente por estar planejado, eu consigo executar com solidez. Tanto na questão financeira, mental, de equipe, de trabalho. Então, de repente, hoje assim, eu diria que uma habilidade que eu desenvolvi aqui, mais interessante nesses 24 anos de negócio, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades pela necessidade, eu me cerco de uma equipe muito boa. Né? Então, assim, a gente tem uma equipe muito bacana trabalhando com a gente. E a gente tem um trabalho aqui com os nossos líderes, com a nossa equipe, porque se ficar tudo em cima do Mário, antes eu vendia, eu instalava, eu dava aula, eu fazia, dava suporte, antes o Mário fazia tudo. Eu tenho, inclusive, cliente aqui ainda, uma professora minha da alfabetização, que é minha cliente, professora Fátima, e ela disse, olha, pode me ligar Oi, pode me ligar qualquer provedor, e eu só fico aqui porque o Mário foi meu aluno. Fico nessa, minha cliente há mais de 20 anos. Né? Uhum. Inclusive, quem instalou na casa dela fui eu mesmo. Eu que vendi, eu que instalei, eu que fiz tudo. Né? Sim. Então, assim, hoje, como não é possível mais fazer isso, hoje nós somos uma equipe com quase 80 funcionários. Então, assim, é muita gente, não dá mais até. Hoje eu tenho até dificuldade de replicar os valores da empresa, os valores que eu concebi no negócio e que venho trabalhando isso ao longo do tempo. Porque não é fácil você manter um negócio íntegro por muito tempo. Né? Então, assim, você tem que fazer as coisas, eu digo sempre, que como a gente é uma empresa composta por seres humanos, a gente comete alguns equívocos mesmo, alguns erros, mas sempre, na certeza que sempre a gente tentou fazer o melhor para acertar. Às vezes a gente errou, erra, faz parte, somos humanos, né? Mas sempre tentando acertar. Então, essa é uma coisa que eu tento levar para a minha equipe, e aqui, assim, há um comprometimento das pessoas, né, que me permitem pensar. Eu digo que hoje eu saí do operacional de algum tempo e estou indo mais para o estratégico mesmo, para poder pensar o negócio mais para frente. Não dá mais Uhum. para fazer. A pessoa, na cidade do interior, você é mineiro, mas aqui no Ceará, ele diz assim: o cara ficou besta, o cara começou a ganhar dinheiro e ficou besta. Certo? Uhum. Antes ele me atendia, antes ele que fazia, quase não consigo mais ver, mais fácil ver o prefeito, o presidente da República e não sei o quê, do que ver o Mário. Claro que com o crescimento do negócio, você acaba cuidando de outras coisas e, de alguma Uhum. forma, filtrando algumas coisas em função do tempo mesmo. Né? Assim, Sim. existe um planejamento de execução de coisas, de pensamento, e se eu for começar a fazer coisas que eu fazia antigamente, não vai ser possível dar sequência ao negócio. Então, o negócio só Uhum. existe. E aí, assim, muitas vezes, a gente tem que redirecionar o negócio, né? Às vezes o negócio vai num caminho e ele muda para outro. Assim, aí, vamos lá. Mudanças de tecnologia, nós começamos falando sobre isso. Começamos lá com internet de escada, depois fomos internet a rádio, internet via cabo Uhum. de rede, hoje na fibra ótica, amanhã no 5G, né? O Wi-Fi na casa das pessoas usava o roteadorzinho 2.4, agora é o roteador 5, Sim. amanhã é o 6. Então, assim, tudo mudando, tudo crescendo, e aí você se remontando, se redirecionando. Né? Então, Uhum. assim, para executar um planejamento, é preciso que efetivamente exista o planejamento, porque na existência do planejamento já tem o pensamento da execução. Né? Uhum. Então, eu tenho um funcionário que diz assim: professor, me chamam de professor aqui, alguns deles, né? Professor, quando você. Às vezes eles me cobram, vamos fazer coisa tal. Eu disse, calma, tem a hora de fazer isso, tenha calma. E eles ficam, você está perdendo tempo, o concorrente já fez, não sei o quê. Os cara, assim, concorrência é muito bacana, assim, eu ter um relacionamento muito bom com meus concorrentes, né? Assim, não é uma coisa animal, não. Cada um faz seu serviço. A gente às vezes pega emprestado uma coisa de um, vai para o outro, e tudo de boa, não há problema nenhum. Né? Mas concorrência serve para a gente
perceber que como está o nosso negócio, assim, como está a nossa relação com o negócio e com os clientes. Porque se um cliente, assim, eu me proponho a fazer algo a mais, eu me proponho a agregar valor ao produto. Os produtos não podem ser iguais, eles são parecidos, eles estão na mesma linha, mas não são iguais, tem um algo a mais. Então, assim, eu me preocupo muito sobre o que é o algo a mais que a gente oferece para o nosso cliente. Né? Muitas vezes o cliente fala da boca, eu quero é preço e velocidade. Não é só isso. O cliente de internet não quer só preço e velocidade. Ele quer preço e velocidade também, porque os provedores só falam em preço e velocidade. Né? Mas não é só isso. Ele quer um bom relacionamento, ele quer uma internet constante, ele quer que a internet não pare. E se parar, ele até poderá entender se você fizer um contato com ele, uma comunicação com ele, e explicar, sei lá, alguém bateu num poste, cortou o cabo de fibra, e você vai prestar repórter. Aconteceu agora, essa semana, a Enel trocou um poste, e atendi um condomínio, nesse condomínio alguns amigos meus, que me ligaram, e foi essa semana que choveu a tarde inteira, até a noite. Sim. E a energia retornou às 13 horas. Só que 13 horas estava chovendo e choveu até a noite. Não tinha como a gente repor a fibra. Aí os caras estão com a equipe no local, o pessoal está dentro do carro, mas não tem como resolver. Né? Mas é assim, a galera compreende, vê que a gente deu uma assistência, deu um suporte e só foi resolvido no outro dia de manhã. Porque não tinha como mais subir num poste que estava úmido, enfim, estava complicado. Mas comprometimento, planejamento bem feito, ele pensa na execução e aí o equilíbrio ajuda muito você. Assim, um ponto forte do meu negócio é o equilíbrio mental, e aí o equilíbrio físico também ajuda, né? O equilíbrio físico ajuda também. Mas assim, o equilíbrio mental, financeiro, para você poder executar as coisas. Às vezes você se compromete com coisas. Eu vejo alguns empreendedores que eles, dono de restaurante, em alguns casos, o cara vende final de semana, vende muito final de semana. Mas a segunda-feira ele tem que pagar fornecedor de bebida, fornecedor de carne, os fornecedores. Ele não pode achar que aquele dinheiro que ele vendeu no final de semana é dele. Não é dele. E aí algumas pessoas confundem bastante o dinheiro que é do negócio com o dinheiro que é dele. E aí não dá para confundir. Esse é um erro, fatal. Né? Sim. Mas é isso. Assim, eu acho que o planejamento bem feito, ele tem que pensar, inclusive, na execução, de que forma vai ser executado, o que você vai precisar de recurso financeiro, o que você vai precisar de gente, de tempo. Tudo tem que ser pensado para quando você for fazer, você fazer. E não ficar... É um prejuízo muito grande você iniciar uma operação e você parar. É um prejuízo muito grande. E é interessante a gente pensar nisso, porque a questão do planejamento, para quem está vendo a gente, né, não serve só para o aspecto do empreendimento, serve para a vida como um todo. Você acorda, você tem um planejamento, nem que seja a rotina ali para tomar um banho, escovar o dente, tomar um café. Você já tem isso mentalizado em si, já faz parte de você. Ao longo do tempo, quando você cria novos hábitos e são hábitos saudáveis, você se torna uma pessoa diferente. E, consequentemente, a sua vida também tende a melhorar, né? Isso não significa que não envolva falhas, né? Falhas, acho que elas são bem mais frequentes do que a gente imagina e do que a gente deseja, né? A gente queria que não errar. As falhas, desculpe, meu Marcos, as falhas ajudam demais a gente a melhorar. Né? Eu diria que os clientes mais, entre aspas, chatos, que cliente não é chato, cliente é o que nos mantém, né? O cliente mais exigente é o cliente que mais nos faz melhorar. Né? Quando o cara faz, às vezes, algumas exigências que parecem ofensivas. Aí, quando você para ver, o cara tem razão. O cara não vai me ligar para cá. Quando diz assim, o cliente está reclamando por uma coisa X. Cara, o cliente não vai ligar para cá se ele estiver satisfeito. Tem algo errado. E se ele liga para cá, está sinalizando e nos oportunizando resolver o problema. Nós temos que resolver o problema. Então, inclusive um diferencial que a gente tenta ter aqui, não sempre consegue o êxito, mas é um suporte diferenciado, uma proximidade maior com o cliente, uma compreensão do problema dele. Sim, é uma tentativa. Dizer que isso é 100% verdade, eu não consigo garantir. Né? Mas é uma tentativa nossa. Né? Claro, com o volume de clientes que a gente tem hoje, não é possível a gente... Mas eu sei que eu já perdi clientes bons, né? por um atendimento ruim nosso, por erro nosso. Né? Mas, assim, é uma luta diária. Todo dia a gente está lutando para
para resolver Sim. esse tipo de problema. Aham. Então, E desculpa, falando você sobre. interrompi. Não, imagina. E falando sobre inovação, eu estava vendo alguns dias atrás um vídeo sobre pessoas que vão para o Vale do Silício. Elas conseguem uma espécie de bolsa de treinamento, né, bolsa de estudo, para estar realizando algumas tarefas para as empresas que são startups, ou seja, estão iniciando o empreendimento tecnológico, e estão ali na busca de ganhar destaque no mercado financeiro, no mercado desses softwares, né? E se tornar um expoente, se tornar algo de referência, um sistema de referência, né? Desde um aplicativozinho de celular a um grande site, uma grande empresa. E aí me impressionou o que disseram, não era novidade, né? Mas me impressionou a maneira como um deles disse. A gente gosta muito quando a gente erra alguma coisa, porque a gente já sabe aonde que a gente pode acertar na próxima vez. Então, a busca não é só pelo acerto, mas é pela identificação das falhas e da correção. E como eu também tenho um pezinho na aviação, eu sempre falo nesse aspecto, né? Estou me preparando para ser comissário de voo. Então, a gente percebe o seguinte: o avião ele não pode cair. Ele não foi feito para cair. As pessoas usam o avião para se transportar de um lugar para o outro e elas se confiam na segurança de um avião. Quando o avião cai, é porque alguma falha muito grande aconteceu, no sentido de elos, né? O avião não cai por uma única razão. São sempre elos que vão se engatilhando até que haja o acidente. A mesma coisa na vida da gente. A gente acorda tarde num dia, não lê um livro no outro dia, quando vê já passou o tempo, e aí você está ali atolado com um monte de coisa na cabeça e acontece um acidente também na vida. Então, é necessário o quê? Aprender com as falhas. Ter consciência de que a gente não vai acertar sempre. Claro, comemorar sempre as vitórias, né? Para poder manter viva ali a adrenalina, né, do corpo, mas ao mesmo tempo ter a capacidade mental de administrar as falhas e de levar isso como um aprendizado. Com certeza, o senhor viveu isso na sua vida, sobretudo em relação à concorrência, né? Como a gente falou agora há pouco, e a respeito de clientes também, né? Perfeito, assim, perfeita a sua colocação. Assim, as falhas, quando você encontra uma falha, maravilha, você encontrou a falha. O problema é quando você não encontra a falha e está falhando. É. Então, assim, quando eu fiz o curso de análise de sistema de ciência da computação, quando você vai programar em qualquer linguagem de programação, na hora de compilar, sempre vai aparecer erros. Erros aparecerão, né? Que bom que quando você tem um compilador que ele identifica a linha do erro. Uhum. Ótimo. O problema é quando é um erro lógico, que é um erro de resultado, onde a sintaxe do programa está toda corretinha, está todo certinho, mas ele está gerando um resultado não interessante. Aí esse é um erro Uhum. difícil de encontrar, onde quando Sim. você acha que está fazendo tudo muito certinho, né? E na verdade não está fazendo tão certinho. É importante a gente interagir, ouvir. Por isso lá no começo, ser professor é bom porque você interage, você fala algumas coisas, algumas crenças suas, da sua base de conhecimento, né? Mas você encontra um retorno, às vezes através de uma pergunta, que faz você pensar, putz, não é bem assim, eu acho que eu interpretei errado aquilo que eu li lá atrás. Né? Então, de Uhum. repente, faz você pensar um pouco. Então, muito bacana a sua colocação, que é um conjunto de erros para algo estourar. Né? A colocação do Sim. avião, que o avião ele não cai. Tem uma série de garantias, de formas para garantir redundâncias, para Exatamente, garantir, nessa redundância. para substituir, assim, se isso der errado, isso aqui vai dar cobertura. Né? Uhum. Mas é preciso que, puxa, você não observou que tudo isso aconteceu? E quando normalmente as análises de quedas de avião, por exemplo, tem essa sequência Sim. né? E de negócios também, né? Muitas vezes você tem um negócio e não, quando dá, às vezes o erro é um sinal, assim como uma doença. Quando você tem uma febre, quando você tem algum, né? O corpo sinaliza que tem algo errado para você tratar. Então é importante você obedecer os sinais para que você trate, cuide e quando um cliente te reclama do teu produto ou do teu serviço, né? Uhum. Se deve acender uma luzinha amarela e dar uma checada nesse processo. Cara, Sim. isso foi feito da forma como deveria ter sido feito? Ou a forma Uhum. como vem sendo executado não está interessante? De repente pode ter uma forma melhor, aquele cliente não gostou disso. Enfim, isso é dia a dia de negócio. Né? Uhum. Isso é dia a dia de negócio. Montei um negócio há 24 anos atrás e é a mesma regra para o resto da vida. Não é. Que bom que fosse, mas não é. A Uhum. gente teria menos trabalho se fosse.
Mas não é. Sim. A gente aprende todo dia, Uhum. né? Quando foi em 2011, 2011, 2012, estava me formando também como técnico em informática. Quando você falou aí sobre linguagem de programação, eu me lembro como se fosse agora. Eu lá no computador, né, o desktop, na minha mesinha, programando em Visual Basic, para poder gerar um trabalho lá para a escola e depois em Delphi também. E eu cheguei a virar várias noites para descobrir um único erro. E às vezes era uma coisa tão simples. É. Quando é um erro de compilação, que ele te dá a linha, a linha de comando que tu errou o comando, beleza. Aham. Agora, quando o resultado dá errado, é a lógica do negócio, aí complica. Linha por linha, refazendo o É, pensamento. é. Pois é, rapaz. Mas tranquilo, assim, Interessante demais. é muito interessante você perceber que assim, as coisas não são exatamente por acaso, você tem que estar atento. Essa pandemia, eu tenho dito que antecipando um pouco, acho que você vai pretende falar de pandemia, mas essa Sim. pandemia, eu tenho dito que é como se o mundo tivesse sido resetado, para falar da nossa linguagem e da tecnologia. Né? O mundo foi resetado. Uhum. Resetar, para quem está nos acompanhando e não é da área de tecnologia, quando você reseta um dispositivo, né, ele volta à configuração original, à configuração de fábrica. Toda aquela personalização que você tinha feito no equipamento vai embora e ela volta para a configuração de fábrica. É isso que Uhum. está acontecendo no nosso mundo. A gente vinha com um mundo próprio, cada um com as suas agitações, com o seu negócio, com a sua forma de viver, de trabalhar, e de repente o mundo foi resetado. E agora é hora de entender essa configuração que vai vir, né, que está se desenhando, aí está em processo de desenho, entender isso e se realocar. E eu digo que esse é o momento do empreendedor. Esse é o grande momento do empreendedor. Zerou tudo para todo mundo, vamos para cima. É a hora de... Eu não posso Uhum. ficar em casa tomando cerveja, enchendo bebendo e nada contra. Eu acho que finais de semana estão aí para isso, momentos Uhum. festivos estão aí para isso. Agora, na hora que você usou 100 dias de férias para poder tirar férias, Uhum. então, cara, você saiu do mercado. Você saiu do Sim. mercado. Não importa como é que o mercado volte, você saiu do mercado. Então, assim, se você não aproveitou esse tempo, se foi tempo livre, você não tinha. Vai ler um livro, vai se preparar, vai se qualificar, vai ver o que era teu projeto antes, como é que o mundo está se desenhando, vai entender o que é que está acontecendo para você se preparar. Então, assim, usa Uhum. esse tempo para se fortalecer. Então, para quem está usando o tempo ou não usando bem o tempo aí, cara, está perdendo uma grande oportunidade. Eu lembro sempre Sim. de uma fala do Ayrton Senna da Silva, nosso o ídolo nacional, que ele, quando estava na equipe pequena, na Toleman, ele dizia o seguinte, que ele torcia para chover. Não que ele gostasse de chuva, porque dirigir na chuva é muito mais difícil do que dirigir no seco. Né? Mas porque quando chovia, zerava a configuração dos carros de todo mundo. Então os carros ficavam todos iguais. Aí valia o talento de cada um, valia o esforço de cada um. E ele confiava no talento dele. Uhum. Então, assim, esse momento de pandemia, cara, para quem quer começar um negócio, para quem está sonhando, para quem está se qualificando, para quem está lutando, é o momento ideal. É ficar atento para, de repente, dar uma percepção, uma sacada aí na frente de todo mundo. Muita coisa Sim. surgiu aí, muita coisa se fortaleceu, muita coisa mudou e tem mudado, né? Então, só Uhum. para dar voltar aqui, eu falo assim, foque sempre em você, porque se você está focado em você, o resto é consequência, você explode. Uhum. Pois professor, em relação a, por exemplo, profissões e profissionais que vão aparecer no futuro, a gente falou agora há pouco sobre tecnologias que a gente se prepara hoje, mas que a gente sabe que amanhã, mês que vem, já vai estar obsoleto, teoricamente. Quais profissões que devem surgir nesse aspecto? Só consegue dar exemplo de algumas assim que a própria pandemia está mostrando para a gente que há uma necessidade de formar profissionais nessa determinada profissão, por exemplo? Cara, assim, tudo é previsão, são percepções de momento, né? Assim, tá tudo muito imprevisível aí. Agora, o fato é que o mundo virtual, assim, a nossa linha do tempo jogou todo mundo para cá. Tá todo mundo agora aqui dentro. Tá todo Uhum. mundo conectado. Tá todo mundo. Eu nunca tive tanta reunião na vida como eu estou tendo nesse período. Você certamente também, né? E tá todo mundo com aula virtual, é com reunião, é com participando de live, ou assistindo, ou participando efetivamente, enfim, tá todo mundo aqui dentro.
Olha só que coisa interessante. Então, de repente, quer dizer que eu posso ter aqui na minha empresa um profissional que está em Minas Gerais, em BH, ou está em São Paulo, ou está fora do Brasil. Olha que bacana. Então, vamos pensar de outra forma. Se eu posso ter na minha empresa profissionais de todo canto, os profissionais daqui ou de qualquer lugar podem estar em qualquer outro lugar. Olha o mercado globalizando aí para todo mundo. Então, de repente, as nossas atividades, eu diria do professor. Você vai dar aula? Cara, eu só podia dar aula aqui na Zona Norte. Porque se eu fosse ter uma aula aqui e outra aula na Zona Sul, aqui em Juazeiro, do Crato, ficava complicado. E parece que agora já não é tão impossível. Já ficou mais provável. Né? Eu estou fazendo um mestrado com a Universidade de Caxias do Sul e os professores ficam lá, né, em Caxias do Sul. São aulas síncronas, são aulas... não é AD, né? É aula real, acontecendo online. Sim. Então, é diferente do EAD. Porque não é gravado, porque não tem essas tutorias toda. Enfim, muita coisa está mudando, né? Assim, a história do Uber, que foi uma salvação, gerou emprego para muita gente. Agora mesmo as entregas aí das pizzarias e fast foods aí da vida. O Uber já está trabalhando há muito tempo e vai já lançar no mundo todo o carro autodirigível, né? Eu vi uma reportagem um tempo atrás que eles estavam discutindo o formato dos bancos no interior desses carros, que vai ser uma mesazinha de centro com 4, 5 cadeiras redondas, digamos assim. Né? Não precisa mais você ter dois bancos na frente e 3 atrás. Eles podem estar de forma circular no carro, porque eles vão dirigir. Tu vai pedir um Uber e o Uber vai te identificar pela tua face. E tu vai entrar no carro, senta onde quiser, não precisa fazer nada e ele vai te levar para onde tu queres. É um espetáculo. Então, assim, essas profissões aí de Uber que cresceu demais deve acabar, ou pelo menos diminuir de forma considerável, né? Surgimento aí, muita coisa no mundo virtual. Então, assim, muito trabalho. De repente, eu acho que... Eu não sei se mudar a profissão, ou novas profissões, mas potencializar muitas profissões. Então, de repente, assim, você tem uma assessoria jurídica, contábil, ou, sei lá, qualquer que seja a formação administrativa, você pode ter isso remotamente. Tanto fazer remotamente, como ter remotamente. Então, assim, o mundo virtual, a pandemia, deu uma potencializada em muita coisa. Então, de repente, agora, esse mercado agora globalizou para todo mundo. Ou seja, você que está nos assistindo, tem uma profissão, acha que faz bem, consegue se qualificar legal, de repente o teu serviço pode ser ofertado aí para o mundo todo. Né? Então, de repente, potencializou aí para todo mundo. Mas eu não sei bem o que fazer. Cara, tem que focar em alguma coisa aí, tem que encontrar aí um nicho aí que você se encaixa. Certamente você se encaixa em alguma coisa. Ou, de repente, conseguir um emprego formal. Lembrando sempre que os próprios empregos formais estão mudando muito. Né? Antigamente, eu tinha uma recepcionista. Agora, eu não tenho uma recepcionista, eu tenho uma vendedora. Você chegou na minha empresa, você vai ser recebido por uma vendedora. Ela vai tentar lhe vender. Ela tem que lhe vender o produto que a gente tem aqui dentro. Nós vivemos de venda do produto da gente. Né? Então, assim, todos nós temos que ser vendedores. Na verdade, todos nós temos que ser vendedores em tudo. Né? Inclusive, vender a nossa própria imagem. Exatamente. Exatamente. Saber vender também, né? Saber vender. Pois é. A gente está com uns 5 minutinhos para as 7. Vamos, então, liberar um pouquinho o acesso para os alunos, para o pessoal que está participando conosco, né? Dessa live, para que eles possam fazer perguntas, né? Caso eles se sintam motivados a participar conosco. E aproveitar esse finalzinho que a gente tem com o nosso professor, já agradecendo pela participação. Foi realmente muito bacana. Estou sendo notificado aqui que a gente tem apenas mais 24 segundos. Então, é o tempo para poder agradecer ao senhor. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela cooperação em participar conosco, tá certo? Conta sempre com a gente, com a nossa parceria, e muito obrigado. Obrigado e parabéns a Elite aí pelos 20 anos, cara. Valeu, meu Marcos. Obrigado. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra na próxima live, tá ok?